sua imaginação, meu irmão e minha irmã. E eu queria pedir que o Senhor, o Espírito Santo que está aqui e se faz presente nesse lugar, nos ajude nesse movimento. E eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, a imaginar o seu velório. Eu queria te fazer esta proposta ousada. Talvez você tenha alguma referência de lugar em que algum velório aconteceu, e você imagina o seu velório. Quem estaria lá? Quem estaria lá? Talvez se a tua imaginação for mais profunda, talvez você consiga se visualizar no caixão, as pessoas que lá estão, as pessoas que estão conversando. Imagina mesmo o teu velório. Passeia os teus olhos naquela sala, naquele lugar, aquele caixão, as coroas de flores. Não sei se vai ter muitas coroas de flores, se vão ter poucas. Eu não sei se vão estar cantando, se vão estar chorando, se vão estar tristes, se vão ter muitas velas, se vão ter crianças ou não terão crianças. Quem estaria lá? Tenta passar os teus olhos e a tua imaginação te ajudar a te levar naquele lugar. E permita que o Espírito Santo te ajude a traduzir os teus sentimentos, aquilo que está no seu coração agora. Você visualizando o teu velório, aquele dia, aquele momento, que sentimento isso traz no teu coração? Pode abrir aí um pouquinho os teus olhos. Você está do lado de alguém que provavelmente vai viver com você até o final da tua vida? Perto de alguém, próximo de alguém, que estará com você provavelmente até o fim da sua vida? Olha para essa pessoa aí, rapidinho, para essa pessoa que está do seu lado, e faz um compromisso com ela. Meu irmão, minha irmã, meu esposo, não sei, diga aí, olha só, eu quero fazer um compromisso contigo. Quando a minha morte estiver próxima, não me engane, me avise. Você tem direito de me avisar, caso eu esteja próximo a morrer. Esse é um compromisso sério, meu irmão e minha irmã. Porque, e olha para mim agora, você não precisa repetir. Esse é um compromisso sério e importante, porque no dia de hoje o Espírito Santo quer realizar em nós uma metanoia a respeito da morte, uma mudança de mentalidade, uma maneira de ver a morte de um jeito diferente. Você pode aí sentar-se um pouquinho? A você que não me conhece, eu sou Rodrigo Fumagalli. Eu sou casado depois da Virgem Maria, uma das mulheres mais extraordinárias que eu conheço, que é a minha esposa, e que é a Ariane. E nós temos 7 filhos, 5 que estão por aí, né, correndo, e 2 que o Senhor quis recolher muito cedo durante a gestação. E sou consagrado aqui da comunidade Cristo Libertador. E é muito, muito bom poder estar em casa, né, partilhando com os nossos, né, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. E você que chega, nos visita, seja pela primeira vez, seja segunda ou terceira, saiba que aqui também é a sua casa, né? Sinta-se livre, à vontade, visite-nos sempre, 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 porque é muito bom ter você aqui. E hoje, de fato, o Espírito Santo quer fazer, como eu dizia, uma metanoia em nós, uma mudança de mentalidade, uma maneira de olhar para a realidade de morte de um jeito diferente. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, que é preciso pensar na nossa própria morte. Isso é ensinamento da igreja, inclusive. É preciso pensar na nossa própria morte, com frequência, todos os dias. Até porque se nós rezamos minimamente uma Ave Maria por dia, nós falamos sobre isso, né? Pedimos para que a Virgem Maria rogue por nós até na hora da nossa morte. Então é um assunto que precisa ser trabalhado, que precisa ser ruminado, que precisa ser meditado por mim e por você todo santo dia. Meditar sobre a morte ajuda-nos, filho. Meditar sobre a morte ajuda-nos a viver o tempo presente com mais qualidade.
Ajuda-nos a pensar em como nós estamos vivendo o tempo presente. Afinal de contas, se nós esquecemos de meditar sobre a morte, e vocês vão entender isso que eu vou dizer agora, a chance de nós esquecermos quem Deus é muito grande. Porque se nós esquecemos da morte, significa que nós estamos ainda agarrados no tempo que nós estamos vivendo. E nos esquecemos daquilo que acontece depois da morte. Eu não sei se você sabia, mas não estava no plano de Deus que a morte acontecesse, no plano original. O Senhor sonhou o homem e a mulher, né? Deu vida para Adão, deu a vida para Eva. Os dons preternaturais estavam todos lá. A criação foi toda feita, a criação foi submetida à raça humana e estava tudo funcionando muito bem. Até que infelizmente entrou o pecado. Entrou o pecado na humanidade e aí Deus, olhando para essa realidade de traição, de desobediência, de abertura para o pecado, institui para nós, humanidade, a realidade de morte. E a morte no plano de Deus é, na verdade, uma punição medicinal. É uma punição medicinal para o pecado. Ou seja, é uma punição, mas a morte entra também como uma medicina dentro da nossa realidade. Um remédio. Se nós nos esquecemos da morte, se nós não meditamos sobre a morte, nós deixamos de se relacionar com este remédio. Que perspectiva de remédio é essa? Quando Deus institui a morte, nessa dimensão de punição medicinal, Ele nos pune e ao mesmo tempo nos apresenta o antídoto, o remédio, para que nós possamos viver o tempo presente de modo mais pleno, para gozar de fato da eternidade e da vida eterna. Se a morte não existisse, nós amarguraríamos este pseudo purgatório, purgaríamos a nossa vida inteira nesse sofrimento absurdo. Pega aí a sua palavra, a sua Bíblia, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, porque a liturgia dessa semana vai nos ajudar a meditar um pouco sobre isso. E São Paulo, lá na carta aos Romanos, fala a respeito deste assunto. No capítulo 8, versículo 18. Enquanto você acha aí a sua palavra, bom, dentro dessa perspectiva, então, como punição medicinal, a providência de Deus faz com que essa meditação, que essa mudança de chave, quando nós contemplarmos a morte com essa capacidade, né, que a nossa inteligência seja iluminada sobre isso, nós poderemos entender que a morte nos liberta daquilo que somos, nos liberta de nós mesmos. Meditar sobre a morte pode nos libertar de nós mesmos e pode nos libertar de toda a realidade criada. Nos liberta dos bens criados e nos liberta de quem somos, porque diante da morte nós somos frágeis, nós não somos nada. Não tem aqueles velhos chavões, né? Ah, vai levar no caixão, depois o que você vai fazer com tudo isso? Né? No caixão não entra nada, não é, Eriderson? Porque é isso mesmo. Meditar sobre a morte nos traz liberdade para viver o tempo presente, nos desconectando dos apegos que muitas vezes vão nos levar para o inferno, nos desconectando de afetos desordenados, ordenando as prioridades da nossa vida. Afinal de contas, é verdade, você vai levar no caixão tudo isso que você está acumulando, seja com bens táteis relacionados aos bens criados, seja os afetos, tu vai levar no caixão? Não vai. Lá na carta de São Paulo, no capítulo 8, versículo 18, São Paulo diz assim à comunidade lá de Roma: penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança
de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente suspirando pela redenção do nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A criação geme como dores de parto. Deus criou tudo com um fim último, como diz Santo Inácio de Loyola, que toda a criação, que toda criatura nasceu para louvar e reverenciar a Deus. A criação precisaria reverenciar a Deus, glorificar a Deus, mas Deus submeteu a criação a mim e a você. Só que eu e você vivemos uma realidade de vaidade, vivemos uma realidade de pecado, nos apropriamos dos bens criados para dar vazão para o nosso pecado. Por isso que a criação, como diz São Paulo, está chorando, está gemendo, está sofrendo, está escrava da minha e da sua vaidade, porque hoje nosso pecado, a nossa inclinação está se apropriando daquilo que Deus criou para alimentar a nossa vaidade e o nosso pecado. E por isso a criação chora, a criação geme como dores de parto, porque ela precisa se libertar disso. E a liberdade disso não vai se dar nesse mundo. A liberdade disso vai acontecer, a liberdade plena, é óbvio, quando o Senhor voltar e resolver toda essa realidade que nós vivemos hoje. Mas enquanto isso não acontece, para mim e para você, nós precisamos apontar as nossas vidas para aquilo que é eterno, para aquilo que é definitivo. Porque sim, se nós não vivemos com esse senso de urgência, se a nossa vida não grita com dores de parto, se nós não vivemos agoniados onde estamos, em busca da felicidade plena, em busca da eternidade, em busca da alegria plena, em busca do lugar que não haverá sofrimento, nós infelizmente migraremos para o lado oposto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A morte é, meu irmão e minha irmã, o encontro absoluto da justiça com a misericórdia. Uma vez eu escutei isso, não me lembro quem, eu sou péssimo de memória, eu vou escutando as paradas, mas não lembro quem falou, não sou bom. O pessoal fala, não, eu vim em tal lugar. Não sou esse, não sei. Mas eu escutei que a misericórdia de Deus, ela é atuante nas nossas vidas até o dia da nossa morte. No dia da nossa morte, a justiça passa a atuar imediatamente. Imediatamente. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando nós morremos, não é que nós mudamos a nossa forma de pensar a respeito da eternidade. O momento da nossa morte, todos os nossos projetos, a maneira como nós, a dimensão que nós temos de mundo, as prioridades que nós temos, os valores que nós temos, a maneira como nós vivemos é estagnada, não tem mais mudança. E é a partir daquelas decisões que nós tomamos até este dia, que a justiça de Deus vai se estabelecer sobre mim e sobre você. Existe e precisa existir um senso de urgência sobre nós, para que o Espírito Santo possa nos iluminar dia após dia, e essa meditação deste último momento das nossas vidas seja concreto. Depois que eu e você morrermos, não vai mudar nada. Morreu, meu Deus, então agora eu preciso mudar, agora me dei conta. Esquece, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu rezando, e preparando essa partilha para o dia de hoje, o Senhor me dava alguns pontos, uns caminhos, como se fosse um processo, alguns movimentos que precisam acontecer nas nossas vidas, para que de fato nós possamos agir como os santos agiram. Afinal de contas, hoje é dia de todos os santos. Todos os santos foram capazes de olhar para esta realidade com muita liberdade. Ou você conhece algum santo que viveu apegado nos bens terrenos? Você conhece algum santo que foi apegado às relações humanas nesse mundo? Quanto mais desconectado desse mundo, mais elevada era a alma do santo. E muitas vezes o Senhor recolhia loguinho. Quantos santos não morreram jovens, muito jovens, porque já encontraram graça, já tinham a sua missão cumprida, já tinham se desconectado desse mundo, já tinham entendido tudo, de que o fim último é eterno, de que a morte é simplesmente uma passagem, uma punição medicinal, um remédio
que me faz introduzir na eternidade. Então, o Senhor me deu esse caminho. Na verdade, são 3 pontos, como se fosse um processo, né? 3 degraus. E o primeiro deles é consciência de que somos muito mais do que matéria. Bota a mão em você assim, ó, bate no seu braço, na sua perna, e diz assim comigo: eu sou muito mais do que vejo. Graças a Deus, né? Porque o que vejo muitas vezes não é muito legal, não traz muita satisfação, né? Mas eu sou muito mais do que eu vejo. Nós somos muito mais do que matéria. A nossa possibilidade, ela vai muito além daquilo que nós contemplamos e daquilo que nós tocamos aqui, neste mundo, neste lugar. E essa é a consciência dos santos. Essa é a consciência de uma vida de santidade. A primeira consciência: eu sou muito mais do que matéria, né? Aquela perspectiva de vou viver como se não houvesse o amanhã. A gente ouve isso, né? Pelo menos na minha juventude e até hoje. Viva como se não houvesse o amanhã. Gaste tudo que você possa. Consuma tudo que você puder. Faça tudo que você quiser. Isso precisa ser transformado. Essa mentalidade imediatista, de consumismo imediato, precisa ser transformada. Não é aqui, não é nesse lugar, não é nesse mundo que nós gozaremos de toda a satisfação possível para nós. Deus nos criou para algo muito maior. Se nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos escravos, como São Paulo já havia dito lá para os romanos, escravo das nossas paixões, porque nós ignoramos o fato da morte. Ignoramos essa perspectiva e tratamos isso com distância. Não tocamos nesse assunto. Esse assunto é um tabu, esse assunto me incomoda, esse assunto me traz medo, me traz pavor. Por que será que a morte nos traz tantos sentimentos assim? Porque é desconhecida, porque foge do teu e do meu controle. E nós somos vaidosos, nós queremos controlar tudo. Nós queremos saber o que vai acontecer em todos os momentos. E aí nós rezamos: Espírito Santo, eu quero me abandonar, eu quero estar nas tuas mãos, eu quero fazer o que o Senhor quiser. Mentiroso! Reza desse jeito, tem medo de morrer? Reza desse jeito e não quer que as pessoas morram, fica apegado nas pessoas, quer que as pessoas vivam para sempre, para sempre, para sempre. Às vezes o irmãozinho está passando por uma dificuldade, já está fazendo sua passagem, nós estamos vendo que isso está acontecendo e nós rezamos a Deus para que ele fique, para que fique aí sofrendo, não morre não. Por quê? Porque nós temos na nossa cabeça uma dimensão negativa da morte. Porque no final do dia é uma denúncia do meu e do seu pecado. Nós somos apegados nas pessoas e nós queremos retê-las para nós. Pensa que está rezando para que a pessoa fique boa e só. Porque muito melhor do que aqui vai ser na eternidade, meu querido. Quando nós estamos partilhando aqui, né? Olha, me avise se eu estiver morrendo. Por quê? Para que eu possa me preparar. Para que eu possa, de repente, me reconciliar. Para que eu possa limpar a minha alma. Para que eu possa viver uma morte santa. Para que eu possa fazer essa passagem de maneira mais perfeita possível. Me dê essa chance. Isso é caridade. Isso é caridade com o irmão com quem você ama. Muito triste, a gente vai nos leitos de hospitais por aí, as pessoas na UTI, nos últimos momentos da vida, e as pessoas estão lá achando que estão consolando. Não, vai ficar tudo bem, calma. Não vai, ela vai morrer. Muda o discurso, você já se preparou? Vamos rezar para que a sua passagem seja uma passagem santa, para que seja uma passagem cheia de entusiasmo, para que você chegue logo na glória, para que você me espere lá, porque eu já estarei chegando. Não é que nós vamos ignorar a vida que nós estamos vivendo hoje. Não, mas a nossa vida de hoje aponta para o eterno. As minhas ações de hoje apontam para a eternidade. As minhas decisões de hoje apontam para o fim último. De modo que quando chegar o dia da morte, quando nós morrermos, porque você vai morrer, não sei se você acha que não, às vezes não, né? As pessoas vivem como achando que às vezes não vão morrer, mas vai. Nós rezamos para que não seja um acidente, nós rezamos para que não seja de repente. E por que nós rezamos para que não seja assim? Para que dê tempo de preparar. Porque se o Senhor, por alguma razão, permitir que algum acidente aconteça com um de nós e as nossas almas forem recolhidas, talvez a nossa preparação esteja prejudicada, né? Então, e é claro, nós vamos causar dor, né, sofrimento para as pessoas que ficam, e etc, etc. Mas nós precisamos olhar para a realidade de hoje e a nossa vida precisa anunciar
aquilo que eu vou viver na eternidade. Então, viver como se não houvesse amanhã não é uma opção. Nós sim vivemos porque o amanhã é real. Nós vivemos hoje porque nós cremos no amanhã. Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Temor não há, pois eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Ele ressuscitou, a vida é eterna. Ele já abriu o céu e nós podemos entrar. Dentro dessa perspectiva de consciência, claro que cada um desses temas, vejam bem, é um tema muito extenso. A gente poderia fazer um retiro para falar sobre a consciência de que somos muito mais do que matéria. Mas eu elenquei alguns pontos importantes para a gente poder dar ritmo e conseguir meditar mais coisas. Lutar contra o exagero do respeito humano. Uma linguagem um pouco mais técnica, antropocentrismo. O homem como centro do mundo. Teologia da libertação adora isso, né? O pobre pelo pobre, o homem pelo homem. Este mundo, vamos salvar, vamos fazer, vamos só cuidar do corpo, vamos tirar a pessoa da rua, vamos dar comida, dar banho e está tudo certo. Vamos colocar o homem no centro. Eu vi hoje um postzinho de um desses psicólogos da internet aí, muito legal, dizendo que o homem é os bezerros de hoje, os bezerros de ouro da antiguidade. Nós estamos nos tornando os nossos próprios bezerros de ouro, adorando a nós mesmos, com aquele excesso de respeito humano, do tipo, né? O que o outro vai pensar de mim? Ai, eu não posso fazer isso, o que a Vanessa vai pensar de mim? Como assim o que a Vanessa vai pensar de mim? O que Deus pensa de mim diante da morte da eternidade? Isso importa. O que Deus pensa de mim quando eu estiver diante do juízo? Isso importa. O que a Thalita acha de mim, não importa. Talvez importe um pouquinho. Mas perto dessa outra perspectiva que nós estamos esquecendo, não vale nada. Não vale nada. Concessões que nós estamos abrindo para poder gerar aceitação no nosso meio. Ah, mas o meu filho eu não vou frustrar. Senão ele não vai se sentir bem aceito, ele não vai se sentir querido. Ah, a irmãzinha está vindo no grupo de oração pela primeira vez. Ah, não vamos falar sobre algumas coisas que não vai assustar. Aí ela vai embora, então não vamos trocar em determinados assuntos. Ah não, o irmãozinho precisa de uma exortação na vida comunitária. O irmão está em pecado, está realizando movimentos. Ah não vamos ser muito duro com ele, não vamos falar muito, porque machuca demais, e aí ele fica chateado. Então devagarzinho ele vai percebendo esse excesso de respeito humano, essas concessões que nós vamos abrindo. Isso vai matando a nossa alma, isso vai fazendo com que nós nos tornemos os bezerros de ouro. A pessoa vai se tornando um bezerrinho de ouro no nosso meio. Ah, eu estou com uma namorada, eu sou da igreja, comecei a namorar na igreja, arrumei uma namorada de fora da igreja, mas eu quero viver a castidade e ela não. Ah, não vou forçar a barra, né? Senão, pô, a pessoa é tão legal, então a gente, tá bom, a gente faz só umas coisinhas, porque senão ela vai ficar chateada, ela não vai querer não transar. Então eu não posso, eu vou abrindo concessões. Ou seja, a nossa consciência de que a gente é muito mais do que matéria, sumiu. E nós pegamos o homem, colocamos no centro e tiramos Deus do centro. E realizamos esse movimento de antropocentrismo, ao invés do teocentrismo. Porque Deus é o centro da minha e da sua vida. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo precisa tirar de nós, da nossa mente, a consciência de que somos apenas matéria. Precisamos transcender. Eu sei que nós que caminhamos na igreja, já estamos vivendo isso há muito tempo, talvez a gente já tenha essa consciência um pouco mais bem formada, né? Mas a gente precisa se lembrar a todo o tempo. E seguindo nessa perspectiva, tem um segundo ponto, que é o medo e a agonia do inferno. Porque depois que eu e você entendemos que a gente não é só matéria, nós precisamos criar uma consciência em nós, tirar o romantismo do inferno do nosso meio e de verdade começar a cultivar dentro do nosso coração e da nossa alma e da nossa mente um pavor verdadeiro e concreto do inferno, porque ele existe. Satanás está esperando que a mão poderosa de Deus deixe de pesar sobre mim e sobre você para assaltar a sua alma e levar você embora. Isso só não acontece já, imediatamente, porque eu e você mereceríamos. Isso só não acontece porque a mão poderosa de Deus ainda nos sustenta.
O Senhor ainda sustenta a minha e a sua vida, e como um grande acalmador das tempestades, como um controlador do fogo que arde querendo consumir a nossa vida, não no sentido do Espírito Santo, mas um fogo que destrói. O Senhor controla com a sua mão poderosa a minha e a sua vida, nos livrando dessa realidade de inferno, nos dando a possibilidade de criar consciência, de mudar a nossa vida, de tomar decisões, de colocar a nossa vida no caminho reto, de realizar uma metanoia na nossa vida, de mudarmos a nossa perspectiva, mudarmos a forma de ver o mundo e olharmos para a eternidade como ela deveria e deve ser olhada, como todos os santos na sua vida inteira. Fecha um pouquinho os teus olhos nessa hora. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, e de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto tormento é a contínua escuridão, o horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas vêm simultaneamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto tormento é a contínua companhia do demônio, os blasfêmios. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada quanto pecou. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se escuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá, ou não sabe como é. Santa Faustina, pode abrir os teus olhos. Eu e você, meu irmão, precisamos ter pavor desse lugar, desespero, porque esse lugar existe, ele está disponível, esperando a minha e a tua alma chegar. Nós estamos, assim como que inclinados, e a mão do Senhor nos sustentando, porque se o Senhor tirar a mão, e só Ele é capaz de te segurar, ou tirar a mão para que você mande de ladeira abaixo. Eu e você não temos mérito nenhum, diante da misericórdia de Deus. A misericórdia supera os nossos méritos, as nossas potências e as nossas capacidades. É triste pensar de que talvez Deus se entristeça e se encolerize muito mais com aqueles que vivem hoje, aqui, nesse mundo, ignorando a realidade de vida eterna, vivendo uma vida promíscua, distraído com a sua espiritualidade, distraindo com o bem cuidar da sua alma, que o Senhor se ire muito mais com nós que estamos aqui do que com aqueles que estão lá no inferno. Porque acreditem, aqueles que estão no inferno, possivelmente viveram uma vida nesse mundo, fizeram escolhas nesse mundo, movimentos, decisões que naturalmente os afastaria do céu. Já viveram aqui na terra como se fossem filhos do inferno. E nós que estamos aqui buscando o céu, buscando a eternidade, precisamos pensar como santos, precisamos pensar na morte como de verdade uma punição medicinal, aquilo que vai nos levar para a eternidade, aquilo que nos vai dar a vida eterna. E a nossa vida aqui precisa ser anúncio disso, eu insisto. Porque sim, se nós não cultivarmos este pavor do inferno, essa repulsa, dificilmente nós vamos conseguir dar passos na nossa vida espiritual. E vamos colocar as prioridades nos seus devidos lugares.
e viver as liberdades que eu disse no início, liberdade em relação ao outro, liberdade em relação aos bens criados, e facilmente vamos nos apegar a esse mundo e nos distrairemos de Deus. Deus, entendam isso, meu irmão, Deus não tem obrigação nenhuma de te livrar do inferno. Deus não fez nenhuma promessa de que te livraria do inferno, a não ser pela graça e por Cristo Jesus, desde que eu e você façamos as devidas aderências a este projeto, abramos a possibilidade de que a graça de Deus atue nas nossas vidas. Nós precisamos desconectar esse romantismo de que está tudo bem viver uma vida mais ou menos, de que está tudo bem viver uma vida de pequenos gestos de caridade, de que está tudo bem. Não, nós precisamos fazer exames de consciências contínuos e criar de fato essa consciência de quem é Deus e quem sou eu na fila do pão. Esse é o segundo movimento. Então, primeiro nós precisamos entender que nós somos feitos de carne, mas também somos feitos de uma realidade espiritual. Depois nós precisamos cultivar em nós uma repulsa e um medo, não só um medo, mas uma ojeriza, um desespero de ir para esta realidade de inferno que Santa Faustina descreve, porque sim, ela foi introduzida misticamente no inferno, para que possa deixar escrito, para que eu e você pudéssemos ler e definitivamente entender do que se trata. Esse é o segundo movimento. E temos o terceiro movimento, que é muito mais perfeito, que é muito mais santo e é muito mais bonito, que é definitivamente o desejo de céu. Pega lá na sua palavra, na sua Bíblia, o Evangelho segundo São Lucas. Vamos nos apropriar também da liturgia da semana, que é providência de Deus. Eu ia falar do evangelho de outro dia, mas vou falar de hoje. Os evangelhos dessa semana nos ajudam muito nessas meditações. O evangelho de hoje, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. Jesus, atravessando as cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Repito, esforçai-vos, pois, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, lançados fora, eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós. Aqui o Senhor faz claramente uma evidência de que aqueles que passarão pela porta estreita serão muito poucos, e que muitos daqueles que diziam que comungavam da presença de Deus: mas eu ia no grupo de oração, Fabiana, eu adorava Jesus lá com vocês, eu cantava, eu louvava, e o Senhor não me conhece. Não, porque sim, se nós não tomarmos decisões concretas, o nosso coração não se converter, nós abandonarmos a realidade de pecado indefinitivamente, pararmos de claudicar de duas pernas, meditarmos essa realidade de morte, de vida eterna, de maneira verdadeira e concreta, seremos expulsos do reino dos céus. E para onde vamos? Para o inferno. E o Senhor diz, palavras de Jesus: lá haverá choro e ranger de dentes, e vai ser um desastre, desespero atrás de desespero, para sempre.
E o terceiro passo, como eu dizia, é o desejo e a ânsia do céu. Depois de ter a ojeriza, o medo deste inferno, nós precisamos cultivar no nosso coração o temor a Deus, o respeito a Deus, o desejo desta vida eterna. Amar isso, não como uma moeda de troca, não como uma barganha. Senhor, eu vou lá na igreja, legal, e aí tu me dá a vida eterna, certo? Fazemos um acordo, hein, Fabi? Eu vou na missa todo domingo, eu comungo todo domingo, eu faço isso, 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 e eu ganho a vida eterna. Acordo feito? Acordo feito. Esqueça isso aí. Esqueça isso aí, porque o Senhor disse aqui, pode ser que você faça tudo isso, mas se o teu coração estiver inclinado e mergulhado na realidade de pecado, apegado nesse mundo, cheio de destruição, provavelmente o Senhor vai dizer que não te conhece. Nós precisamos amar o céu, desejar o céu por amor, pela possibilidade que temos de morar nesse lugar, porque não merecemos. Não somos capazes de conquistar esse lugar sozinhos, mas nós amamos a possibilidade de estar lá. E porque amamos, nós vivemos o reino dos céus aqui. Como os santos viveram? O que é viver o reino do céu de modo concreto? O que é o reino do céu, meu povo? O reino do céu é uma pessoa. Diz assim comigo: o reino do céu. Mais autoridade: o reino do céu. Não é só um lugar. É uma pessoa. E quais são os valores desse reino do céu? Perdão, caridade, castidade, amar os inimigos, ser generoso e etc. Poderia falar muitos valores. E essa é a fórmula que eu e você precisamos assumir para as nossas vidas e viver o reino dos céus aqui e agora. Porque nós não queremos só viver o tempo presente, nós já vivemos aqui olhando para cima. Nós amamos aqui porque nós não queremos simplesmente amar de graça. Nós amamos aqui porque nós queremos a eternidade. Nós perdoamos aqui porque nós queremos a eternidade. Nós nos privamos de muitas coisas aqui porque lá nós não teremos nada do que privar. Então todos os movimentos que eu e você realizamos aqui é por amor. Amor a Jesus, amor à eternidade, amor à vida eterna, amor à possibilidade de viver eternamente adorando o Senhor, cantando glória, glória e glória. E aquele lugar não vai ter choro, naquele lugar não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter desespero, não vai ter nada. Estaremos todos felizes, eternamente felizes. Quem daqui não sonha com isso? Nós precisamos sim. E tudo isso, vejam, todos esses movimentos, todas essas reflexões, todas essas analogias podem ser assimiladas dentro de nós, se nós meditarmos sobre a nossa morte. Se você se esquecer da tua morte, você se esquece de tudo isso. E você acha que você vai ter tudo isso aqui. E deixa eu te contar um segredo: não vai vir. Não vai vir. Tu não vai ser plenamente feliz aqui, filho. Você não vai ter tudo que você deseja aqui. Não vai. Não vai. Não está aqui. Isso aqui é uma jornada. É uma peregrinação. É um processo. E aí Deus nos deu a morte como punição medicinal. Não está no nosso controle, nós não sabemos quando ela vai chegar, nós não sabemos como será, nós não sabemos nada disso. O que nos cabe é viver esse tempo, seja ele longo ou pequeno, da melhor forma possível, vivendo o reino dos céus aqui, vivendo hoje aquilo que eu desejo viver eternamente, amando, se doando, se gastando, perdoando. O Senhor colocava no meu coração, desde que eu cheguei aqui no grupo de oração, que existem pessoas aqui com muita dificuldade de viver o perdão. Isso é reino do céu, filho. Isso é reino do céu. É duro, é complicado, dói, mas isso faz parte do processo.
triste pensar, como eu dizia, que os que estão no inferno demonstraram durante a sua vida, na sua vida terrena, que seriam ainda mais infelizes no céu. O Padre Paulo Ricardo disse isso, e providencialmente o Guilherme postou uma frase do C.S. Lewis no nosso Instagram, no grupinho hoje, que resumia de fato esse conceito. É triste pensar que os que estão no inferno demonstraram durante a sua vida terrena que seriam ainda mais infelizes no céu do que no inferno, porque já viviam uma realidade de inferno aqui na terra e se esqueceram do reino de Deus.